Os primeiros raios da aurora brilhavam sobre as águas onde o rio Nilo desembocava no mar Mediterrâneo. E vindo desse, toda uma esquadra católica de cruzados apresentava nas praias, e destes cruzados, um deles, assim que chega na praia, já se joga com esse ímpeto de avançar contra os inimigos da cruz de Cristo, contra os inimigos de Deus. E sem temer as flechas e as pedras jogadas pelos defensores maometanos, ele avança semeando pânico nas hostes dos filhos de Maomé e, sem temer nada, faz grandes feitos de heroísmo que consegue ordenar um desembarque, consegue realizar uma cabeça de ponte que vai colocando o grande exército cruzado nas praias da região próxima a Damieta, a grande fortaleza que guarnecia o norte da África. São Luís IX tinha chegado no Egito. Já fazia 3 anos em que São Luís tinha recebido uma visão da situação terrível que passavam os cristãos na Terra Santa. E a providência demonstrou que aquela visão era autêntica porque São Luís, que estava agonizando, já com toda a França de luto por causa dele, se restabelece, se levanta da cama forte, corado e saudável e faz o voto de se tornar um cruzado. E é esse voto que causa a primeira vez na sua vida de uma desobediência à sua mãe, a rainha Branca de Castela, que não aceitava de nenhum modo, porque via que a França enfrentava grandes problemas na Europa, sobretudo por causa dos ingleses, e não concebia que a vontade de Deus pudesse ser a de São Luís partir em cruzada. Mas ele percebia pela sua cura milagrosa que era de fato uma revelação autêntica da providência. Ele tomou todas as medidas necessárias para garantir a paz e a ordem no seu reino, fez com que Branca de Castela voltasse mais uma vez à regência, levou consigo a sua esposa Margarida da Provença e, com o grande apoio dos nobres franceses, partiu em cruzada. Se estabelecendo na ilha do Chipre, que até hoje é disputada entre turcos e gregos, os cruzados enfrentam já inicialmente uma epidemia e naufrágios antes de chegarem e desembarcarem com sucesso completo nas praias do Egito. Completo porque São Luís IX causou uma tal primeira impressão de força cruzada posta a serviço da fé cristã que os maometanos, que estavam nas praias próximas à fortaleza de Damieta, que tinha sido uma cidade palco de muitas batalhas em cruzadas anteriores, porque era a chave do Egito, simplesmente abandonaram Damieta. Abandonaram essa fortaleza e fugiram. E São Luís IX, então, e os seus soldados, sem outra batalha, simplesmente tomam posse de Damieta. Quando o sultão Fakhreddin percebeu que aqueles maometanos, seus lacaios, tinham fugido de Damieta depois de terem pilhado a cidade e tirado a vida de todos os ocidentais que se encontravam lá, não importa qualquer relação que tivessem ou não com São Luís IX, Fakhreddin ordena a execução de 54 dos grandes líderes políticos e militares que deveriam ter feito a defesa daquela cidade. São Luís IX então organiza as defesas de Damieta, mas acampa com seus cruzados fora da cidade para que eles não se acostumassem e não achassem que eles deveriam ficar na defensiva. Mas, de fato, os cruzados eram em número muito pequeno, até por conta de naufrágios que eles tinham enfrentado. E eles, em massa, queriam a chegada de mais reforços, enquanto que São Luís IX desejava lançar ataques cada vez maiores e mais rápidos na direção do Cairo, para tomar de uma vez todo o Egito, porque ele atacou o Egito porque era na posse do sultão do Egito que se encontravam todos os lugares da Terra Santa, e era mais inteligente ir direto ao coração do sultão, que era no Cairo, do que ficar lançando novas expedições em direção de Jerusalém diretamente. Mas acontece o problema. O sistema feudal dava uma enorme autonomia aos senhores feudais, que, em boa medida, os feudos eram como países independentes tutelados por um país maior que era o reino, o governo central. E São Luís IX e os monarcas na Europa tinham condições de mandar, tinham condições de executar a sua vontade e fazer com que os nobres mais partidários
da Casa Real se impusessem em relação àqueles recalcitrantes. Mas a disciplina vai ficando mais difícil porque o grosso dos nobres quer esperar reforços. E passa o mês de junho, julho, agosto, e São Luís IX quer atacar, quer avançar, mas os nobres, em conjunto, em conluio, tinham condições de irem contornando, de irem postergando aquele avanço. E São Luís IX vai tendo cada vez maiores dificuldades em transmitir o seu ímpeto guerreiro para aqueles homens. E nesse clima de tensão, de expectativa, de vinda de reforço, será que vem? Será que o navio afundou? Os cruzados vão afrouxando a sua disciplina. E se Judas Iscariotes traiu o próprio Verbo de Deus encarnado convivendo com ele, não é de surpreender que grandes nobres, na companhia de um santo como Luís IX, entretanto não seguissem os seus exemplos de piedade. E muitos nobres tinham trazido consigo, por exemplo, suas esposas, mas muitos tinham deixado as suas esposas e filhos na Europa. Enquanto elas rezavam por eles, muitos se entregavam a pecados com mulheres egípcias, com bebedeiras. E, embora São Luís IX e os religiosos fizessem de tudo para manter a fé e manter a moral católica, havia grande decadência da parte desses cruzados. E esse clima era extremamente difícil para São Luís IX conseguir lidar, porque como que ele iria punir nobres desobedientes se aqueles executores da sua vontade eram justamente os nobres que estavam decaindo? E certa vez o conde de Salisbury entra, porque não eram só franceses que se encontravam lá, entra num debate com o conde d'Artois, que era irmão de São Luís. E o conde d'Artois ofende gravemente ele, e ele vai então tirar satisfações com São Luís. E quando o rei demonstra que não havia o que ele pudesse fazer, porque essas rixas pessoais, se ele se intrometesse nelas, só iam aumentar a rivalidade entre os cruzados, o conde de Salisbury jogou na cara dele: vós não sois mais rei, porque vós não podeis mais fazer justiça. Mas de fato, por volta de novembro, depois de meses, finalmente chegam mais reforços, e em dezembro os cruzados finalmente cedem à vontade de São Luís IX e avançam. E avançam na direção da fortaleza de Mansurrah, que logo após Damietta era o último posto avançado na direção do Cairo. E eles têm que atravessar um regato, um braço do Nilo. Enquanto eles construíam um dique, um beduíno árabe pede a eles uma grande quantia de dinheiro em troca de mostrar um atalho que lhes levaria até Mansurrah. É claro que eles não vão acreditar de imediato, mas um pequeno grupo de cruzados, cerca de 1.500, liderados por Roberto d'Artois, vai averiguar aquela questão. E eles veem que de fato havia esse caminho, eles dão dinheiro para o árabe e vão atravessando. Só que o grande número deles queria o quê? Esperar São Luís IX e o grosso do exército cruzado. Acontece que o impetuoso irmão do rei, Roberto d'Artois, ele quer avançar e ele enfrenta já uma escaramuça com os maometanos e tem uma grande vitória deles. E ele que tinha jurado por Deus que não iria avançar sem que esperasse o grosso do exército junto com São Luís IX, avança e vence outra escaramuça em relação aos maometanos e quer ir ele próprio conquistar Mansurrah. E Guilherme de Sonnac, grão-mestre dos templários que se encontrava lá, falou para ele: espere São Luís, espere o exército, senão isso vai acabar sendo uma armadilha. Mas ele se enfurece, inclusive acusa o grão-mestre dos templários de ser um traidor a serviço dos muçulmanos. E Guilherme de Sonnac, com lágrimas nos olhos, diz: mas nós abandonamos as nossas famílias, as nossas propriedades, todos os nossos bens, passamos uma vida inteira de sacrifício e imolação pela causa de Jesus Cristo na Terra Santa, e você nos acusa que nós somos amigos dos maometanos? E eles avançam e entram na cidade de Mansurrah. E quando todos os cruzados já estão lá dentro, a população inteira se levanta, aparecem mais maometanos, um exército do sultão que estava numa certa distância vem a toda velocidade, eles fecham os muros de Mansurrah e tem 1.500 cruzados presos numa cidade onde eles não conheciam
enfrentando uma população hostil e guerrilhas maometanas. E eles vão fazer grandes atos de heroísmo, mas era um número muito pequeno porque Roberto d'Artois foi imprudente e não cumpriu o juramento que fez. E São Luís IX não tinha sido avisado, então eles nem tinham certeza se Roberto d'Artois e seus soldados estavam de fato em Mansurrah. E o sultão aproveita e manda grande número de diferentes exércitos para manter São Luís IX ocupado nessas batalhas próximas das correntes de Yashmun, que era as águas onde eles atravessaram. São Luís IX vai obter grandes vitórias e vai mais uma vez expulsar os maometanos das tropas dele. Quando chegam, daqueles 1.500 homens que entraram em Mansurrah, 5 ou 6 sobreviventes, entre eles o próprio grão-mestre dos Templários, que contam os últimos feitos do irmão do rei, do conde de Salisbury e de todos aqueles cruzados que tinham perecido pela imprudência de Roberto. São Luís IX chora a morte do seu irmão, mas ao mesmo tempo oscula a cruz de Cristo que tinha ali visitado. O dia seguinte era quarta-feira de cinzas, já tinha se passado bastante tempo desde o início daquela expedição, e ao invés de ser assinalado com cinzas, eles são assinalados com o pó e com a areia do deserto. Na quinta-feira, eles repelem novos ataques da cavalaria maometana e procuram ir atravessando cada vez mais todo o grosso do exército cruzado para tomar Mansurrah. Acontece que há um novo problema. No deserto, um exército está necessitado, está vinculado a oásis, a lugares onde eles podem extrair a água, como as nascentes de Ashmon, que eles se encontravam. E se você só tem um lugar onde você encontra água, é muito fácil para o seu inimigo envenenar aquela água. Corpos em decomposição foram jogados nas águas de Ashmun e, de repente, a única fonte de água dos cruzados estava inteiramente contaminada e uma epidemia se alastra pelo exército. Os cruzados vão se tornando cada vez mais homens de apenas pele e ossos, vão tendo manchas negras no corpo, infecção, fraqueza. A única coisa que os impede de entrar em colapso é a presença e ação de São Luís, também como enfermeiro e como pai de todos aqueles homens, porque ele era o rei. O rei é o pai das famílias do seu país. Mas quando aquela infecção contamina o próprio São Luís IX, o moral dos cruzados entra em colapso. Novas investidas de maometanos vão sendo repelidas, mas aquela situação era insustentável. Eles preparam então, chamam barcos para retirar os homens das correntes de Ashmun. A primeira leva de soldados consegue então fazer essa retirada ordenada e comandada por Joinville, mas São Luís IX quer ficar até o fim, até o último homem, porque ele diz: fui eu que trouxe vocês aqui, eu vou ser o último a me retirar daqui, eu não vou deixar ninguém para trás. E os maometanos vão aumentando cada vez mais os seus ataques e São Luís IX vai inclusive comandando, lutando contra eles. Mas pela infecção chega um momento em que em batalha São Luís IX cai de esgotamento físico completo. Ele quase entra em coma e é colocado então na sua tenda. Os cruzados vão resistindo tanto quanto podem, mas a fraqueza completa por causa da saúde deles faz com que os maometanos obtenham a vitória. Em pouco tempo, eles conseguem entrar na tenda de São Luís IX, que tenta se defender, mas já não tem forças para isso. Então ele é preso, é despido, fica nu, é acorrentado, os maometanos arrancam do pescoço seu crucifixo, pisam nele diante da sua frente. São Luís IX caiu prisioneiro do sultão e dos maometanos.